minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Opa, vamos falar de esportes, é o bate-papo com o Antônio Carmo, hoje em áudio e vídeo, estamos os dois aqui em youtube.com/rádio Band Vale FM, linha principal aberta e também 102,9 para toda a região metropolitana. Ótima quinta-feira, Carmo. Como diziam os antigos, né? Prosiano como no rádio e com a feição da televisão. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20 da Band Vale. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos começar falando do Campeonato Paulista da Série A2. Ontem houve o conselho arbitral, né? Sim. Na Federação Paulista de Futebol, tudo definido. 11 de janeiro, primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Isso quer dizer que até 11 de novembro nós teremos a tabela dos jogos, que tem que ser lançada de acordo com o Estatuto do Torcedor, 60 dias antes do início da competição. É isso, Antônio Carmo? Reduziu para 45 dias, viu, Nicolini, a divulgação da tabela. Então, em vez do dia 11, você põe mais 15, até o fim de novembro sai a tabela, né, do campeonato. Marcado para começar no dia 11, que é um domingo, mas claro que pode ter jogo sábado, dia 10 e até sexta, dia 9, porque o 15 de Piracicaba, por exemplo, que joga em casa, normalmente ele joga sexta-noite. É isso, então aí vai ter o desmembramento, a tabela deve ser apresentada no finalzinho, então, do mês de novembro, com o desmembramento sendo apresentado mais para frente, talvez, porque esse desmembramento pode acontecer até, acho que 15 dias antes da rodada, né, Antônio Carmo? Os clubes podem daí ter um prazo para definir quando vão jogar, isso, né? Se sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo cedo, domingo à tarde, ou domingo à noite. Também. Para mim é uma heresia, meu querido Antônio Carmo, jogo domingo depois das 5 da tarde. Ó, no meu tempo, às 5 só no Rio, hein? Aqui no máximo era às 4, viu, Antônio Carmo? Quando dava fuso horário lá com o Amazonas e o Pará, né? Daí a gente entendia. Fora Sim. isso. Mas, Cláudio Nicolini, vamos aos fatos. Uma vitória dos clubes, da própria Federação Paulista de Futebol, que conseguiu não só manter o calendário, como aumentá-lo. A gente estava aqui naquela expectativa negativa de que o campeonato poderia cair para 11 datas, 10 datas, o que seria terrível, seria um torneiozinho, né? E aí não seria certo. Esse campeonato da Série A2, Nicolino, quem acompanha sabe, é seguramente um dos principais campeonatos do Brasil. Ele é superior a muito campeonato de Série A1 de alguns estados do futebol do Brasil. Isso é inquestionável. Então a Série A2 do futebol paulista, historicamente, ela sempre foi muito forte, com grandes times, com grandes jogadores, com equipes de tradição, de peso, de camisa. E não vai ser diferente o ano que vem, com a presença dos 16 clubes que estarão jogando. Então, ficou bom. O campeonato começa aí, data base, 11 de janeiro, e vai até 13 de maio, dia consagrado, né, a abolição da escravatura, 1888, quando Princesa Isabel assinou o papel. Então vai ser uma data importante. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Também, 13 de maio, bem lembrado, né? Então que seja uma data, né, Nicolini, ou para São José ou para Taubaté, ou para ambos, uma data marcante na vida, e quem sabe sobem os dois aí para a Série 1 de 2027. Então vamos lá, Nicolini, e aumentou o número de jogos pelo seguinte: a segunda fase não será mata-mata, será em grupos. Começa a mesma coisa, 16 clubes, cada time faz 15 jogos. Um jogo só contra cada adversário. São José e Taubaté, por terem ficado entre os 8 melhores deste ano, jogam 8 partidas em casa e 7 fora. E levando-se em conta que a federação sempre faz o revezamento, a alternância de jogos, como neste ano de 2025, São José e Taubaté jogaram no Martins Pereira, o jogo vai para o Joaquinzão no ano que vem. Se tudo for mantido dentro da normalidade que a tabela da federação faz, certo? Aí o Taubaté e o São José terão direito a 8 jogos em casa e 7 fora. Pois bem, acabou a primeira fase, os 2 piores caem para a Série A3. Um abraço. E os 8 melhores se classificam. E aí serão formados 2 quadrangulares. Dentro de cada quadrangular, os times se enfrentam aí em turno e retorno. São mais 6 jogos. Com 15 da primeira fase, já vai para 21. E aí vão para a semifinal.
primeiro de um quadrangular contra o segundo do outro, e vice-versa, mais 2 jogos para cada time. E os 2 que passarem, com 23 jogos realizados, garantem o acesso. E aí vão se enfrentar numa final, que é apenas para fazer a festa, né? No caso aí do ano que vem. Então, aí o número de jogos aumentou. Este ano, os times que chegaram à final, Primavera e Capivariano, fizeram 21 jogos, Nicolini. O ano que vem, os times que chegarem à final farão 25, os que chegarem à semifinal, 23. Então foi bom, um tempo maior. O campeonato vai ter 4 meses de duração. Isso fortalece, facilita a vida dos clubes para a contratação de jogadores e dos clubes que estão inseridos na Série 2, por enquanto só a Ferroviária está na Série B do Brasileiro, que começa em março, no ano que vem. Então só a Ferroviária, mas ela pode cair ainda para a Série C, dependendo dos últimos resultados do Brasileiro da Série B deste ano. E os times que estão na Série C e Série D, tem Ituano, tem o Água Santa, tem a Inter de Limeira, esses times, o próprio 15 de Piracicaba que vai jogar a Série D, esses times não serão afetados porque os campeonatos da Série D e Série D só vão começar depois de acabado o Paulista da Série 2. Então o único entrave é a Ferroviária. Você não pode, como a gente já falou aqui no meu modo de entender, um time só atrapalha a vida de 15, né? Ele está jogando o Brasileiro da Série B e está no Paulista. Vamos conciliar as datas aí, puxa um jogo para cá, põe outro para lá, e vai dando um jeito de fazer a tabela, o que é muito, muito possível aí para a Federação Paulista de Futebol. Então vamos acompanhar o ano que vem para ver. Agora é hora da onça beber água e dos elencos serem montados. O Taubaté já anunciou, né? Inclusive o nosso grande amigo Moacir dos Santos já publicou lá no seu blog, aniversário do Taubaté é sábado, dia 1º, e dia 1º. Sábado anuncia 115 uma anos. festa, 115 anos. Não, 111, desculpa. 111, 1914, 111. 1914, bem corrigido. Anuncia que sábado, lá na loja do Burrão, pela manhã, haverá um evento em que o Taubaté deve apresentar o seu técnico e já mais alguns jogadores contratados para a Série A2 do ano que vem. Depois começa o trabalho. Fala-se o Moacir dos Santos, bem informado como sempre, fala que o Rogério, que foi técnico esse ano, ele poderá continuar. Rogério Henrique, tem nome Rogério de cantor de bolero. Isso, pero no mucho, ele poderá continuar. Ele lembra Miguel Aceves Merria, que cantava muitas canções mexicanas nos anos 60. Rogério então, Henrique, que beleza. Vamos a trabalho, né? Ele fez uma campanha regular, de para baixo aí na Copa Paulista, mas pode ser que continue. Vamos ver se confirma. Taubaté já anunciou oficialmente que o goleiro Samuel Pires e o zagueiro Luanderson, que jogaram este ano, já estão acertados para voltar e tem que anunciar outros jogadores. São José marcou a reapresentação para segunda-feira, dia 3. Aí tem que começar, Nicolino, não dá mais tempo não. São 60 dias para a bola rolar e os clubes têm já que começar a se mexer, montagem de elenco, ver tudo certinho. E tem uma parada de pelo menos 10 dias entre Natal e Ano Novo, né, Antônio Carlos? Então, preciso deixar o povo bem próximo dos cascos ali até o dia 20, para voltar dia 3 e ter a semana para a estreia. Né? É basicamente isso que vai acontecer, né? Normalmente os clubes dão uma folga, porque os jogadores que chegam, principalmente nessas remontagens de elenco, né, não são jogadores que já estão no grupo, chegam agora, deixam a família em outras cidades, vêm, começam o treinamento em novembro, dezembro, quando chega dia 20, 21, no máximo 22, uma folga, vai, passa o Natal, às vezes volta, treina dia 26, 27, 28, vai de novo para uma outra folga, depende de como está a situação, cada clube vê onde o seu calo está mais apertado, né, para poder resolver. Mas tem esse lado também da folga do Natal e Ano Novo, que é comum. Se não dá folga, meu amigo, vira ali um problema para todo mundo. Ou seja, Taubaté deve apresentar sua base no sábado, dia 1º, falam em cerca de 15 jogadores, mais o técnico. E o São José, segunda, dia 3, já se apresenta com uns 15, 20? Ou vai chegar aquela meia dúzia de gato pingado, Antônio Carlos? Diz também a diretoria do São José, saiu no nosso Donos da Bola, ao meio-dia na TV Band Vale, com o Cid Clay Menezes, que São José já tem cerca de 16 jogadores também já, ou apalavrados, ou pré-contratados, e que eu acredito que na segunda-feira alguns deles já sejam, se vierem, né, contrato arrumadinho, já vem, e aí já podem ser divulgados. Você sabe, né, agora nesse futebol moderno, abaixo futebol moderno, é um mistério, rapaz, é uma dificuldade para você saber, mas cada clube vai se virando aí.
Né? Não estão negociando com o Cristiano Ronaldo, né? Não estão negociando, né? Com o Messi, né? Então, aí aparece aí aquele bando de jogador de nome composto que você nunca viu mais gordo, né? Não vem nenhum esquerdinha, não vem nenhum batata, nenhum bolacha, muito menos, né? Um fio maravilha. O que vem é o Robson Henrique, né? O Luiz Araújo, né? É por aí. O Gustavo Antônio, assim. É tudo. Hoje não tem mais apelido. Muito bom. Olha, falado aí da situação da nossa querida região, que se prepara para o Campeonato Paulista da Série A2, que agora tem data para estreia, 11 de janeiro. Tá começando cada vez mais cedo, né? Até outro dia começava a ser dia 20, 25. Aí vem pro dia 15. Agora dia 11, 10, já vai ter jogo, né? Daqui a pouco começa junto com a Copinha, Copa São Paulo. E a Copinha? Porque o Taubaté vai receber jogo da Copinha na semana. Né? Isso. Muito provavelmente vai estrear fora. Então, assim, deve receber domingo, quarta, domingo, terça, quinta e domingo, 4 jogos da Copinha e estreia na outra semana, Antônio Carlos. Da primeira fase são 3 jogos da Copinha, começa dia 2, ou dia 1º ou dia 2. Então, 2 ou 3. Uma rodada dia 2, 3 dias depois, dia 5, tem outra rodada, 3 dias depois, dia 8, tem outra rodada. Acabou a Copinha. Classificando-se, às vezes o clube já no contrato feito com a federação já se compromete a deixar o estádio para um jogo da segunda fase, da terceira fase, e aí tem que encaixar, né? Peraí, daí o jogo aqui será na sexta. Copinha no sábado, Taubaté no domingo, vice-versa. O que prejudica terrivelmente o gramado. Os gramados dos times do interior, né, de Série A2, já estão terríveis, poucos são aqueles bons. O Joaquinzão e o Martins Pereira, petição de miséria neste ano, né? E não dá para... nenhum dos dois vai fazer uma reforma geral, derruba, tira tudo, vão fazer ali um paliativo, tira, arruma, tira as pragas, replanta, para deixar mais ou menos bom para começar a Série A2 do ano que vem. Em São José, no Martins Pereira, não haverá Copinha, mas no Joaquinzão sim, o que, claro, prejudica o gramado. Mas já está tudo acertado, é o 20º segundo ano, eu acho que o Taubaté é sede da Copinha, o 25º, não sei, e aí vai... Mas com essa chegada mais cedo do campeonato, você tem razão, tudo isso tem que ser avaliado. Muito bom. Vamos ficar de olho, Antônio Carmo. Tá aí o Campeonato Paulista da Série A2 passado em revista. Mandando um abraço para Solange Sullivan, esposa do Alcides, está colhendo mais uma rosa na Horta da Vida nessa quinta-feira. Os nossos parabéns a ela, São Paulina, como o mestre Alcides, que está injuriado com o seu tricolor, mas está fazendo aniversário hoje a Solange, nosso abraço a ela. Vamos falar do Mengão, Antônio Carlos, que ontem segurou o cinturão de aço no Ercilindro. Que festa que os argentinos fizeram, o verdadeiro caldeirão do diabo, uma festa belíssima, jogo sul-americano, Antônio Carlos. Torcida inflamada, fumaça, foguete, porrada de bomba e no final o 0-0 do Rossi. Grande goleiro que o Flamengo achou e fez um partidaço e segurou o Racing e o Flamengo tá na final, Antônio Carlos. E fala de torcida, a torcida argentina, ela canta e vibra mais do que a torcida brasileira, né? Você pode ver pelos jogos da seleção, né? Não tem nem comparação. É até cansativo ver time apanhando de 3-0, a torcida lá, e dá, ele vai daquele jeito, aquela coisa toda, né? E não sei o quê. E é assim mesmo que faz, aquela pressão. Bom, Nicolino, vamos lá. O Flamengo chega à sua quarta final em 7 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quarta final em 7 anos, né? Mais de 50%. Só em 3 vezes não chegou a decisão. Em 3 que já chegou, ganhou 2. Espetacular. Um bom aproveitamento. Então, não chega por acaso. Me lembro bem do André Sanches, ex-dirigente, presidente do Corinthians, na época lá do Corinthians, ele falou assim: o Corinthians precisa se acostumar a jogar Libertadores, a gente quase não joga, a gente tem que jogar muito para poder ver como é que é e ser campeão. E aí foi campeão em 2011, 2012, né, ano do título do Corinthians. 12. Né? E aí fica aquele negócio, joga um ano, fica 2 fora, volta e tal. O grande nome da Libertadores no Brasil, nos anos recentes, foi o São Paulo, que jogava todo ano, não por acaso, ganhou 2 vezes, com o tempo fora, voltou, ganhou de novo, estava sempre jogando. Agora já
também participa menos. E nesses últimos anos é o Palmeiras, que desde 2016 já são 10 anos seguidos jogando a Libertadores. Não por acaso também 2 vezes finalista e campeão neste período, 4 vezes semifinalista, então acostuma com a competição. E esse é o caso do Flamengo. O Felipe Luiz, né, é um capítulo à parte. Nicolini, se vai dar certo como técnico para o futuro, a gente não sabe, mas tem tudo para ser um técnico realmente de ponta do futebol brasileiro e mundial. Está no Flamengo, pegou o time ano passado, foi campeão da Copa do Brasil. Este ano, e ele chegou para substituir o Tite lá, que não fazia nada, né? Este ano já ganhou o Campeonato Carioca, ganhou um torneio aqui, e agora foi eliminado da Copa do Brasil, normal, ninguém reclamou, e está na final da Libertadores. Ontem o Flamengo teve toda a dificuldade. E brigando diretamente pelo Brasileirão. Pelo time Brasileirão, continua firme agora com calma, né? Porque só vai jogar dia 28, né, de novembro, então tem 28 dias aí para se dedicar. 22, não é? Não, 22 é a Sul-Americana. E então 29, né? 29 é a Libertadores. Deve ter um tempo aí para se dedicar exclusivamente ao Brasileirão, de repente consegue abrir uma vantagem sobre o Palmeiras ou não, e aí vai ver o que acontece. Mas está na briga pelo título do Brasileiro e está na Libertadores, está na final da Libertadores. Com dramaticidade, como foi contra o Estudiantes, quando o Flamengo ganhou nos pênaltis, ontem conseguiu segurar um empate. Primeiro tempo, Nicolini, que dava a impressão que o Racing ia ferver para cima do Flamengo, não foi nada. O Flamengo teve mais posse de bola, mais controle, e poderia até ter feito 1-0 ali e deixado a coisa mais tranquila. Não fez. Time cascudo, Racing, né? O Flamengo já está acostumado a jogar Libertadores, os caras não vão chegar lá porque está jogando El Cilindro contra o Racing, mas, meu Deus, onde é que nós estamos? Primeira vez? Não, já é 10ª vez aí e tal, então está mais tranquilo. E aí, no segundo tempo, com a expulsão do Plata aos 10 minutos, muito discutível, esse Plata também gosta, né? Ele arruma confusão. Ele foi expulso contra o Estudiantes, até depois foi anulado o cartão dele, que é uma vergonha, não deve ser anulado, não. E agora, não sei se vão fazer isso de novo. Achei que não merecia ser expulso, não. Como não merecia lá no outro jogo. Só arruma confusão para o Flamengo. Deu um tapa lá nas partes íntimas, na coxa do jogador do Racing, quando caído, lá o Rojo. Mas não sei, eu acho que foi muito exagerada a atitude da arbitragem. No meu modo, esse mimimi desse maldito futebol moderno, qualquer coisa tem que expulsar, né? Então, e aí o Flamengo, claro. Aí o pessoal lembrou bem, Nicolini, que o Felipe Luiz passou por essa situação contra o Corinthians, né, na Copa do Brasil, no ano passado, quando ele perdeu o Bruno Henrique expulso ainda no primeiro tempo, ele foi lá, fechou a casinha e o Corinthians não deu um chute para gol. Ontem não foi assim com tanta facilidade, mas ele fechou de novo, colocou o Danilo para jogar, tirou, acho que foi o Carrascal lá, o Bruno Henrique, e aí fechou o time e o Racing chegou. E quando o Racing chegou, aí apareceu o Rossi, 3 defesas monumentais, aquela do Vieta no finalzinho, que desvia no zagueiro, ele espalma, vai um pouquinho mais para cá, era gol, mas estava na mão do Rossi. É assim, quando você precisa de um goleiro, né, como tantos times já ganharam um título aí, respaldados pelos seus goleiros, o Flamengo chega agora. Ontem, não fosse o Rossi, no segundo tempo, o Flamengo poderia tomar uns 2 gols ali e ficar fora da Libertadores. Mas tem goleiro é para isso, quando você é apertado e tal. Passou com dificuldades no segundo tempo, principalmente, sim, mas passou com experiência, com méritos, não por acaso chega à final da Libertadores, é porque é um time que realmente sabe jogar a competição, tem um elenco muito bom e com todos os méritos está na grande decisão. Muito bom, Antônio Carmo, é isso, vamos acompanhar a decisão e hoje o Palmeiras entra para sua saga, tem que ganhar de 4 para se classificar, de 3 para levar para os pênaltis. E aí, Antônio Carmo, vamos ver o copo meio vazio ou meio cheio? Para mim, um dos jogos mais difíceis aí do século para o Palmeiras. Ah, o Palmeiras vira, o Palmeiras não sei o quê. Se não virar, é terra arrasada, Antônio Carmo. E aí? Como é que vai ser isso? Se fosse para apostar, não dá para não olhar para o time da LDU, para o trabalho do professor brasileiro lá, que está sensacional, que já enquadrou Botafogo, São Paulo e atropelou o Palmeiras no primeiro jogo. Tem muita coisa, Nicolini. Então é o seguinte, você pega esse ano, como exemplo, Barcelona e Corinthians, foi a mesma coisa, lá no Equador, na pré-Libertadores. A Barcelona abriu 3-0, o time daquele técnico lá de terno, tal, bonitão, arrumado e tal. Abriu 3-0 lá, veio jogar em São Paulo, uma pressão danada do Corinthians, que conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo, e no segundo continuou, fez 2-0, mas aí jamais para o final do jogo.
Nesse caso, você tem que estar com 2-0, pelo menos ali, aos 15 do segundo tempo, e daí você tem tempo. E não conseguiu. E ganhou por 2-0, mas ficou fora pela derrota. Então, você, no mata-mata, Nicolini, você tem que juntar tudo. É um jogo, como se falava antigamente, de 180 minutos. O Palmeiras fez contra o Equador, lá, contra a LDU, semana passada, o pior jogo da Libertadores da história do Abel, um dos piores jogos do time aí. Jogou um futebol ridículo. Poderia ter tido uma situação melhor, poderia ter voltado lá com uma derrota de 3-2, 3-1, seria melhor, mas é muito difícil, isso é. Agora é impossível, não é. O Palmeiras já ganhou do São Paulo uma final do Campeonato Paulista, São Paulo com um time melhor do que a LDU, tinha perdido 3-1 no Morumbi e ganhou 4-0 no Palestra, no Allianz. Então, o torcedor palmeirense, Nicolini, não pode jogar toalha. Se não acreditar, não vá para o estádio. Todos os ingressos já vendidos, o torcedor está acreditando. E aí é o seguinte, se perder, vai que, como foi o Corinthians no começo, ganha por 2-0, você fala, perdemos a classificação lá. Porque time por time, Nicolini, o Palmeiras é melhor. É um time bicampeão de Libertadores, time que está aí há mais tempo, com Abel, com grandes jogadores. Então, é mais time. Agora é diferente, você entrar em campo. Hoje, quando você pergunta de terra arrasada, digamos que ele tivesse perdido lá por 1-0. Hoje todo palmeirense fala, hoje é moleza, a gente ganha de 2, 3, sossegado e tal. E aí, não ganhando, fala, nossa, só que fracasso. Né? Perdeu lá de 1-0, empatou e perdeu a decisão no Allianz. Aí ficaria terrível. Eu penso assim, agora se não classificar hoje, o pessoal já estava, tá bem, depois daquele jogo lá, mas de qualquer maneira, é o contexto geral. Não é bom você não passar pela LDU. Mas o Botafogo não passou, o São Paulo não passou, não dá para menosprezar, obviamente, e achar que não tem adversário aí. Tem que respeitar, né? Mas que o Palmeiras, pelo investimento, por tudo que tem, tinha uma obrigação maior de passar pela LDU, sem dúvida alguma. E se ele não passar, vai ficar com o olho todo no Campeonato Brasileiro e não tem chance de ganhar o Brasileiro. Porque hoje é difícil, não tem jeito de falar que, não, é tranquilo. Agora, o LDU, Nicolini, se você pegar contra o São Paulo, ela ganhou 2-0 lá no Equador, veio para o Morumbi e tomou um sufoco de São Paulo e poderia ter aberto 2-0 no primeiro tempo. Só que daí ela fez um golzinho no final do primeiro tempo e matou o São Paulo, que no segundo tempo teve chance, mas não fez. Então o que se espera do time equatoriano hoje, novamente é isso, todo mundo lá atrás, enervando o Palmeiras, deixando o tempo passar, depende muito de arbitragem também para fazer o jogo rolar, e aí se segurar. E o Palmeiras? A base da pressão, da vontade, da disposição, cada jogador tem que valer por 2, contando com o apoio da torcida. Se consegue fazer um gol logo, muda a história do jogo, e aí vai, mas mesmo assim, não é fácil. E aí fica aquela história, né, Nicolini? Faz um gol, os caras falam, vamos fazer o terceiro. Não, tem que fazer o segundo primeiro, espera. Né? Não é fácil. Você faz 2-0, ainda não está resolvida a questão. Ainda tem que buscar um terceiro e ainda não está resolvida a questão, porque vai para os pênaltis. Tem que fazer 4. Né? Tem condições para isso? Sinceramente, eu acho que tem. Dá para ter essa remontada aí, dependendo. E pelo que deu para acompanhar, o pessoal lá está pelos lados do Palestra, o pessoal está com a faca nos dentes. Dizem que vai dar para virar. Vamos ver, mas não é fácil não. Muito bom. O jogo é hoje à noite, a gente vai ficar de olho, como o Amarildo Correia, que todas as manhãs está com a gente, o Antônio Dutra, o Vinícius Samaá, o Fábio Fogaço, o Luiz Carlos de Siqueira, o Meidson Mendes, galera que está no youtube.com/rádio Band Vale FM, aqui a gente agradece o carinho da audiência. Fale, agora eu vou falar sorrindo, Antônio Carlos. Fale de João Fonseca. João Fonseca. João Fonseca. Mas olha... fez uma boa participação, jogou bem, Antônio, cara. Perdeu o jogo, tá fora do Masters 1000, mas foi para a segunda rodada e segue firme aí na sua batalha, mirando o ano de 2026. Né? Tem mais 2026, tem mais um jogo, um torneio só para disputar esse ano. Ontem ele pegou o cara em Khachanov, que acho que é número 14 do ranking, tomou 6-1 no primeiro set, recuperou-se muito bem com 6-3 no segundo, mas perdeu 6-3 no terceiro. Eu até faço uma correção aqui, eu tinha dito ontem para você, né, que ele, nos grandes slams, nunca passava da primeira rodada. Passou sim, chegou à terceira rodada em Roland Garros, em Wimbledon e tal, e parou por ali. E agora, depois de um belo título, ele está disputando um torneio mais conceituado, mais qualificado, né, onde o Alcaraz já perdeu, onde o Sinner está jogando, está lá na briga, o Zverev, eles estão no mesmo torneio. Então, foi uma derrota normal do João Fonseca. Precisa pegar o ritmo, acho que falta um equilíbrio. Acho que precisa pegar um equilíbrio aí, Nicolini, para ficar melhor. Ganha um, perde 2, vamos ver o que vai acontecer.
e agora tem mais um torneio para disputar aí para o final do ano, e depois realmente é pensar em 2026. Vamos dar crédito. Muito bom. Só voltando a falar de futebol, eu não falei aqui, hoje tem a outra decisão da Sul-Americana, Lanús e Universidade de Chile, tá? O jogo é no La Fortaleza, campo do Lanús na Argentina, 19h, que promete também estar lotado. Saberemos quem será o adversário do Atlético Mineiro na decisão da Conmebol Sul-Americana. Vamos acompanhar. E hoje sai de Palmeiras e LDU, o adversário do Mengão, que já está na final, pimpão, esperando o seu adversário na Libertadores. Pois não. Sul-Americana, Conmebol confirmou ontem estádio Defensores del Chaco, onde joga a seleção do Paraguai em Assunção. Lá será a final, com 40 mil lugares. O Atlético Mineiro já está lá e acho que o Lanús passa, viu, Nicolinha? É o favorito. Vamos ver se passa mesmo ou não. Vamos ver se confirma esse favoritismo. Por fim, o basquete ontem, é claro, não deu para vencer o Flamengo, né, cara? O Flamengo ganhou e tem mais time, e a gente já sabia da dificuldade. A gente tinha falado, se São José jogasse como jogou contra o Vasco, não teria a menor chance. Mudou um pouco, até conseguiu fazer um número de pontos maior, 72, mas tomou 88. Atrás em todos os períodos, tomou 20-19, 24-19, 19-11, 25-23 nos 4 períodos, sempre atrás do Flamengo. E o Flamengo, que está invicto na competição, favorito, ganhou com tranquilidade. Não foi com tranquilidade, mas ganhou ali com uma certa dose de paciência para fazer o jogo todo ali e conseguir uma vitória importante para a sequência do campeonato. Só não tem que reclamar, sabe, desses jogos mais difíceis que ele perdeu contra o Minas, contra o Flamengo. Agora ele pega o Botafogo sábado. Aí, Nicolinho, é jogo para ganhar. O Botafogo tomou de 87-45 do Mogi ontem em Mogi. Placar de não fez nem Botafogo. 50 pontos? Nem 50 pontos. Então, São José tem bola, tem basquete sim para ganhar no sábado, fechando aí o seu mini campeonato carioca contra o Flamengo. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Muito bom, Antônio Carmo. Só para não deixar passar, rapaz, estava esquecendo. Ontem teve jogos perdidos do bate-papo esportivo. Fluminense ganhou do Ceará 1-0. Olha o Fluminense, olha o Zubeldia aí. O Zubeldia é o novo Rio nos bichos do Rio de Janeiro, levando o Fluminense para o alto da tabela. Antônio Carmo, chega aos 47 pontos o Fluminense do Zubeldia. E o Ceará abre o olho, hein, Antônio Carmo? Santistas e colorados gostaram demais do resultado. 1-0, gol de falta do René no primeiro tempo, numa bola que parece não ter sido falta, mas não dá para ficar reclamando disso também. E aí o Fluminense vai a 47 pontos, alcança o Botafogo, passa no número de vitórias, fica 2 atrás do Bahia. E contra quem o Fluminense vai jogar domingo e contra quem o Ceará vai jogar domingo pela 31ª rodada, Nicolini? Ceará e Fluminense. Jogo da volta. A rodada já marcava, 31ª rodada, lá no Castelão, domingo, 4 da tarde, Ceará e Fluminense, tá certo? Não é mata-mata não, viu? É que, coincidentemente, a tabela arrumada aí acabou marcando esse jogo. Os dois vão se reencontrar domingo lá em Fortaleza pela 31ª rodada do campeonato. Ceará vive um momento conturbado, viu? É um time ainda bem ameaçado pelo rebaixamento. Tiveram que aproveitar essa data de meio de semana dos campeonatos sul-americanos, encaixar o jogo. Tem outro no fim de semana, mas não tem jeito. Faz parte domingo mesmo, porque tem que encaixar, Antônio Carmo, os jogos aí que faltam e termina, acho que no 15 de novembro, né? Com Palmeiras e Santos, vai ser o último jogo atrasado. Né? Nós já vamos estar na 34ª, 35ª rodada, né? Aí termina. 33ª, né? Palmeiras e Santos, Flamengo e Sport, são os 2 jogos atrasados ainda, né, dos times que têm jogos para cumprir. O Fortaleza tem um jogo atrasado também, que é contra o Atlético Mineiro. Esse jogo será já na semana que vem, porque na semana que vem tem Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tá arrumado também. Encaixa aí, mas até 15 de novembro encaixa tudo. Sim, e aí vão para as últimas rodadas com tudo arrumado. Aí tem um detalhe, né, o Atlético faz a final dia 22, da Sul-Americana, e o jogo dele contra o Palmeiras é na quarta, dia 18 de novembro. E aí ele tem que viajar antes para São José, tem que puxar o jogo, aí a data FIFA, ainda vai ter um problema nisso aí, vamos aguardar. Vamos sim, Antônio Carmo, excelente quinta-feira para você, amanhã a gente está de volta. Muito obrigado, a gente se fala aí, Cláudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo, uma ótima quinta-feira, hein, gente, até mais.
Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h45 e vamos para as atualizações das rodovias e das estradas que cortam a nossa região com o Yankee. Fiquei sabendo que está chovendo em alguns pontos, né? Verdade, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, pelas rodovias chove bastante, o motorista precisa exigir aquela atenção redobrada, viu, Carol? Motorista ligado na Band Vale em 102,1.